Olá, seja bem-vindo aqui ao canal, eu sou o Capolage, meu nome é Carlos Boni. Se você é novo aqui, já se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe com os amigos, com a família e, é claro, deixe o seu like para a Sagrada Escritura. Todos os dias às 6 horas da manhã nós postamos um vídeo novo aqui no canal e você está convidado para estar nos acompanhando, ok? Vamos à nossa leitura de hoje. A leitura de hoje é no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 1 ao versículo 53, onde fala sobre o discurso do diácono Estevão. Vamos lá? Perguntou-lhe então o sumo sacerdote: é realmente assim? Respondeu ele: irmãos e pais, escutai. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã, e disse-lhe: sai de teu país e de tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. Ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Dali, depois que lhe faleceu o pai, Deus o fez passar para esta terra, em que vós agora habitais. Não lhe deu nela propriedade alguma, nem sequer um palmo de terra, mas prometeu dar-lhe em posse e depois dele a sua posteridade, quando ainda não tinha filho algum. Eis como falou Deus: sua descendência habitará em terra estranha e será reduzida à escravidão e maltratada pelo espaço de 400 anos. Mas eu julgarei a nação que os dominar, diz o Senhor, e eles sairão e me prestarão culto neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim, Abraão teve um filho, Isaque, e passando 8 dias, o circuncidou. Isaque a Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Livrou-o de todas as suas tribulações e deu-lhe graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o fez governar do Egito e chefe de sua casa. Sobreveio depois uma fome em todo o Egito e Canaã. Grande era a tribulação e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó soube que havia trigo no Egito, enviou pela primeira vez os nossos pais para lá. Na segunda, foi José reconhecido por seus irmãos e foi descoberto ao faraó a sua origem. Enviando mensageiros, José mandou vir seu pai Jacó com toda a sua família, que constava de 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e morreu ali, como também nossos pais. Seus corpos foram transladados para Siquém e foram postos no sepulcro que Abraão tinha comprado, a peso de dinheiro, dos filhos de Emor de Siquém. Aproximava-se o tempo em que devia realizar-se a promessa que Deus havia jurado a Abraão. O povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei no Egito, o qual nada sabia de José. Este rei, usando de astúcia contra a nossa raça, maltratou-nos, pois, e obrigou-os a ajeitarem seus filhos para privá-los da vida. Por esse mesmo tempo nasceu Moisés. Era belo aos olhos de Deus e por 3 meses foi criado na casa paterna. Depois, quando foi exposto, a filha do faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Moisés foi instruído em todas as ciências dos egípcios e tornou-se forte em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhes à mente visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Viu que um deles era maltratado. Tomou-lhe a defesa e vingou o que padecia injúria, matando o egípcio. Ele esperava que os seus irmãos compreendessem que Deus se servia de sua mão para livrá-los, mas não o entenderam. No dia seguinte, 2 dentre eles brigavam e ele procurou reconciliá-los. Amigos, disse ele, sois irmãos? Por que vos maltratais um ao outro? Mas o que maltratava seu compatriota o repeliu. Quem te constituiu chefe ou juiz sobre nós? Porventura queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? A essas palavras Moisés fugiu. E esteve como estrangeiro na terra de Madiã, onde teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, na chama de uma sarça ardente. Moisés, admirado de uma tal visão, aproximou para examinar.
E a voz do Senhor lhe falou: Eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, atemorizado, não ousava levantar os olhos. O Senhor lhe disse: Tira o teu calçado, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Considerei a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Vem, pois, agora, e eu te enviarei ao Egito. Este Moisés que desprezaram, dizendo: Quem te constituiu chefe ou juiz? A este Deus enviou como chefe e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Ele os fez sair do Egito, operando prodígios e milagres na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por espaço de 40 anos. Foi este Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve entre o povo, congregando no deserto, e com o anjo que lhe falara no monte Sinai, e com os nossos pais que recebem palavras de vida para nos-las transmitir. Nossos pais não lhe quiseram obedecer, mas o repeliram. Em seus corações voltaram-se para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses, que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que foi feito dele. Fizeram naqueles dias um bezerro de ouro e ofereceram um sacrifício ao ídolo e se alegraram diante da obra das suas mãos. Mas Deus afastou-se e os abandonou ao culto dos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, casa de Israel, vós me oferecestes vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto? Aceitaste a tenda de Moloque e a estrela de vosso Deus Renfão, figuras que vós fizestes para adorá-las? Assim eu vos deportarei para além da Babilônia. A Arca da Aliança esteve com nossos pais no deserto, como Deus ordenou a Moisés que a fizesse conforme o modelo que tinha visto. Recebendo-a, nossos pais levaram-na sob a direção de Josué às terras dos pagãos, que Deus expulsou da presença de nossos pais, e ali ficou até o tempo de Davi. Este encontrou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar uma morada para o Deus de Jacó. Salomão foi quem lhe edificou a casa. O Altíssimo, porém, não habita em casas construídas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu repouso? Acaso não foi minha mão que fez tudo isso? Homens de dura cerviz e de corações e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como procederam os vossos pais, assim procedeis vós também. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas, vós que recebestes a lei pelo mistério dos anjos e não aguardastes. A história de José, que esteve tanto tempo, foi afastado, seus irmãos o venderam, ele esteve no Egito, cuidou, e a história também contando sobre os pais, a Arca da Aliança, tantas coisas que foram feitas naquela época. Esse discurso de Estevão era para acalmar o povo, para que o povo compreendesse a história e seguisse no caminho reto. Os deixo com sua meditação. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus.